mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo, diz a palavra do Senhor. Amém, igreja? Amém. Vamos à palavra do Senhor? Juízes. Amém? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Juízes, capítulo 7. Aleluia. Josué, capítulo 7. Juízes, perdão. É a idade. Irmãos, pregar a palavra do sonho é muita responsabilidade. E Deus me deu um sonho essa noite. Muito forte. Eu vou passar o sonho para a igreja. Josué, capítulo 7, verso 1. Quem abriu, diga amém. Amém. Juízes, sim, meio com Josué, ó. Tem anátema aí, que Josué 7 fala de anátema, ó. Juízes 7. Então, Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinham o arraial dos medianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, eu vou repetir versículo 3. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faze-os descer as águas, e ali tu os provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas, e então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como os lambe o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão na boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Louvado e exaltado seja o nome de sua igreja. Pode se assentar, dando glória a Deus, se assim permitir. Esta mensagem hoje que vai ser pregada, o Senhor falou comigo na terça-feira, não tudo que seria pregado, mas aonde seria pregado. Mas antes de falar dessa mensagem, eu quero te contar um sonho que eu tive essa noite. E esse sonho ele foi muito vivo. Esse sonho ele foi muito real. Amém? Eu sonhei que eu estava em uma montanha bem rochosa, uma montanha grande, e nesta montanha havia um buraco nela, como se fosse um abrigo. Estava eu neste abrigo, estava 2 irmãos comigo, que eu não consegui identificar quem eram esses irmãos, e havia uma irmã também ali naquele local. E eu falava para esses irmãos: olha, aqui sobre esta rocha nós estamos seguros. Rocha na Bíblia fala de quem? Cristo. Rocha na Bíblia fala de quem? Cristo. Cristo. Amém? E a Bíblia fala também que o Senhor é o nosso seguro. Amém? É o nosso abrigo. Amém? É o nosso socorro bem presente na angústia, na tribulação. Quando temos a presença de 2, tinha 2 varões ali comigo. Isso na Bíblia significa, sabe o que? Testemunhas. Amém? 2 testemunhas. E tinha uma irmã, uma mulher. Que mulher na Bíblia é símbolo de quem? Igreja. E eu estava ali com aquelas testemunhas, porque eu vou dar conta de tudo que eu prego e ensino. Eu vou dar conta a Deus no dia do juízo. E havia as 2 testemunhas ali. E havia uma responsabilidade minha de guardar aquela mulher. Havia uma responsabilidade minha de guardar quem? A igreja. Guardar de quê?
Os irmãos perguntavam para mim: o que tem ali embaixo? Eu falei: lá embaixo é o poço do abismo. E eles chegavam na ponta daquele local, nós estávamos sobre a rocha, eles andavam e chegavam na beira daquele abismo, e eles olhavam e falavam: pastor, eu dizia: o que foi? Ele falou: não tem fim, é profundo. Eu falei: sim, aí é o poço do abismo, e aqui na rocha nós estamos seguros dele. E aquela irmã falava assim: lá é o poço do abismo mesmo? Eu falei: é. Mas é mesmo, não tem fim? Falava: lá é o poço do abismo. Como se ela não tivesse de fato acreditando naquilo. E aí ela chegava para a ponta para ver, e ela se inclinava, e ela falava: é fundo, mas eu não estou vendo o buraco do abismo. E eu falava: mas ele está lá, você precisa acreditar, ele está lá. E ela ia se inclinando, ela ia se inclinando, se inclinando, se inclinando. E eu falava para ela: está ficando perigoso, você vai cair nesse abismo, e se você cair nesse abismo, você não vai sair daí. E ela ignorava o que eu falava, e ela se inclinava, se inclinava, se inclinava. Quando eu via que ela ia cair, eu segurava na mão dela, e eu falava: você vai cair. E uma voz falava comigo assim: deixa. Eu falava: mas ela vai cair. A voz falava: deixa. Mas ela vai cair, deixa, confia em mim. E ela ia, mas eu não largava a mão dela. Eu não largava, ia eu e ia ela. Só que quando ia eu e ia ela entrava em desespero. Mas pense em desespero. Ela começava a gritar desesperadamente, a agarrar em mim e segurar, porque ela não queria cair no abismo. Mas eu, em momento nenhum, fiquei desesperado, e eu percebi que nós não estávamos caindo, nós estávamos flutuando. E eu falei para ela: abre os olhos. E ela começava a gritar muito, eu falei: abre os olhos. E ela entrava no desespero, eu falei: abra os seus olhos. E ela abriu o olho, eu falei: olha para baixo. Ela falou: e a gente está flutuando. A gente está flutuando. Eu falei: sim, porque você precisa ver. Olha para o fundo. E ela olhava. Quando ela falou: meu Deus, é o poço do abismo, é o inferno, pastor. Eu falava: é o inferno. E você precisa ver que o inferno é real. O Senhor permitiu que você visse que o inferno é real. Só aconteceu porque o Senhor permitiu. Porque se você de fato tivesse caído, você estaria no inferno, você estaria nesse abismo, estaria nesse poço. Mas o Senhor está dando uma oportunidade, e olha o que o Senhor vai fazer conosco agora. E nós voltávamos, flutuando, lá para aquele local, para aquele abrigo. E quando eu voltava para aquele abrigo, eu via que ela recuava e ficava bem no abrigo. Ela não queria mais chegar na ponta, ela não queria mais brincar com o abismo. E eu abri os meus olhos, e durante o dia o Senhor falou comigo: essa é a tua responsabilidade, querendo a igreja ou não, mostrar para ela que tem um abismo, mostrar para ela que tem um inferno, porque muitos não acreditam, estão ali dentro, mas não acreditam que há um abismo. E o Senhor mostrou também que a igreja não estava preparada, que a igreja, ela estava subestimando aquela realidade. Então, certo como ar é o que eu respiro, é a existência de demônios, é a existência do diabo e a existência do inferno. Tão certo como o ar que eu respiro, porque eu creio na palavra de Deus, existe a condenação, tal qual também existe a salvação. Mas insistem com o evangelho mentiroso e profanado, a qual não traz mais essa realidade para a igreja. E por conta de não trazer esta realidade para a igreja não está mais acreditando na volta do Senhor, tal qual ela já não está mais acreditando em salvação e condenação, de maneira que a igreja, ela pensa que não importa o que ela esteja fazendo, ela vai ser salva. Não importa o que ela esteja falando, não importa o que ela esteja pensando, não importa o que ela esteja assistindo, ela está convicta em seu coração que ela vai para o céu. Quando a palavra, ela nos apresenta regras que não podem ser quebradas para estar no céu, aonde a palavra fala que dessas regras não posso eu me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Porque quando nós nos convertemos, quando nós levantamos a nossa mão a Cristo, amados irmãos, muitos faz isso dentro de uma emoção, mas sem entender, sem compreender
que o reino de Deus é uma batalha contínua, até o dia em que eu e você adentrarmos o reino celestial e ouvir: vinde bendito de meu Pai. Enquanto isso não acontecer, é guerra, é peleja. Jesus, ele nos fala na sua palavra: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. E a igreja se surpreende quando eles fazem uma sátira da ceia, escarnecendo do nosso Deus. Eles fazem isso porque eles odeiam a igreja, porque eles odeiam os cristãos. É a palavra de Deus se cumprindo. Deus vai tratar com cada um deles, mas é a palavra de Deus se cumprindo. É Deus, amados irmãos, permitindo que a gente vê essas coisas e vê que o evangelho verdadeiro, ele é odiado. Mas nós não somos odiados. Não. A gente vai ao mesmo shopping que todo mundo vai, a gente vai ao mesmo cinema que todo mundo vai, a gente frequenta as mesmas praças que todo mundo vai. Por quê, irmãos? Porque a minha aparência e a sua, porque o meu comportamento e o seu, ele mais parece um comportamento do mundo do que o comportamento de Cristo. Vestimos igual, falamos igual, nos comportamos igual, temos os mesmos programas na nossa casa, gostamos das mesmas roupas, o mesmo corte de cabelo. Então já não somos diferentes, não somos mais. Nós não nos parecemos com Cristo, nós parecemos com o mundo. E o mundo, amados irmãos, ele não está se levantando. Na época dos cristãos verdadeiros havia perseguição, havia guerra, como nós acabamos de ler, porque há o intuito de Satanás de destruir a igreja. E a palavra fala que, sabendo que ele resta pouco tempo, desceria na terra com fúria. E nós temos visto coisas espantosas que nunca foram vistas. Mas ainda assim, todos nós agimos como se nada tivesse acontecido, ou como se nada estivesse acontecendo. Mas está acontecendo. Nós passamos por uma fase pandêmica que eu na minha idade nunca havia visto na minha vida isso, e que morreu milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas, que muitos que estão aqui hoje dentro dessa igreja, ouvindo esse canal, temeram, tiveram medo. E parece que nós não vivemos isso. Parece que nós não vivemos um momento em que as ruas ficaram vazias. Parece que nós não vivemos um momento em que ficamos proibidos de ir na rua, de ir no shopping, de ir no cinema, de ir na igreja. As coisas passam muito rápido. E a mídia está noticiando uma outra que está vindo, que já chegou no estado aí do Brasil. A gente vê uma abertura de Olimpíadas sendo anunciada na abertura da Olimpíadas. O governo do anticristo, a abertura da Olimpíada quer dizer assim: olha, o anticristo chegou, é o reino dele, ele vai dominar sobre as nações. Quem viu, entende, pelo menos 5% de Bíblia entendeu que aquela abertura estava anunciando o reinado do anticristo para esta geração. Mas a Bíblia fala, o crente não acredita, o pastor prega, é sensacionalismo. Mas agora, os filhos das trevas estão anunciando. E qual é a preocupação, irmãos? A preocupação é a mesma de Judas. Não o Judas que traiu Jesus, mas o Judas que escreve a carta de Judas. Ele fala assim: exorto-vos. Ele está exortando, exorto-vos acerca da vossa salvação, para que vocês batalhem. Ele fala de uma batalha, para que vocês batalhem, para que vocês lutem pela preservação da vossa fé e da vossa salvação em Cristo Jesus. Ele está falando de uma luta, ele fala de uma batalha. E segundo as palavras que Jesus fala, a maioria vai perder essa batalha, porque Judas está falando assim: ó, batalhai pela vossa fé, batalhai pela vossa fé, para que alcance a salvação, batalhai pela vossa fé. E Jesus, quando ele fala do momento da sua volta, ele diz: quando eu voltar, ainda encontrarei fé na terra?
Significa que a preocupação que Judas está tendo, de nós batalharmos para preservar a nossa fé, Jesus está dizendo que nos últimos dias, poucos preservaria, porque ele diz, ainda encontrarei fé na terra. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Há uma insistência em não ler, há uma insistência em não praticar, há uma insistência em dizer que não é bem assim, que não é desta maneira, que os tempos mudaram. Porque se pregar dessa maneira não vai estar ninguém na igreja, porque se pregar dessa igreja vai todo mundo embora, se pregar nessa igreja o jovem vai embora, se pregar nessa igreja as mulheres não vão vir, os homens não vão vir, mas a palavra tem que ser pregada, aí de pregar é o Evangelho. É o Evangelho, irmãos. A palavra do Senhor é a espada afiada de 2 gumes, ela quer dizer que a mesma palavra que salva é a mesma que condena. O Senhor fala que é um caminho de vida e um de morte. Só há 2 caminhos na terra. Quando nós olhamos para os nossos filhos, que muitas das vezes acham que sabe de tudo, que quer tomar as decisões, é assim ou não é? A gente fica indignado, a gente fala, não viveu nada, e quer bater o pé, quer achar que, irmãos, não é assim que a gente faz com o Senhor? Não é assim que a gente faz, não tem problema nenhum, é desse jeito, cada um quer seguir a sua maneira, cada um quer seguir a sua forma, cada um quer seguir a sua mente. Eu penso que o Evangelho é desse jeito, eu penso que é assim, eu penso que é assado. Então para que a Bíblia? Para que foi compilado 66 livros? Por que morreram tantas gentes? Tantas pessoas morreram, queimadas, partidas ao meio, cerradas, viraram tochas humanas, para que essa palavra chegasse até nós, para que hoje eu e você dizer que não é bem assim, ou para nós dizermos que não tem que seguir ao pé da letra. Quando é que nós vamos querer seguir a palavra? Quando a chama do inferno estiver queimando no lombo? Não, irmãos, a gente tem que fazer da palavra agora uma forma de vida. O Senhor está mostrando que existiu uma guerra, que existiu uma batalha, e Ele se revela para um único homem, Ele se revela para um único homem, e diz, eu darei os inimigos em vossas mãos. Como que eu vou fazer isso? Vai nessa tua força, vai lá, brada para o povo, e chama os valentes para a batalha. A palavra fala que 32 mil homens, irmãos, 32 mil pessoas, é pouca gente ou é muita? Muita. 32 mil pessoas, é aquele enxame, me converti, fala que vai ter um batismo, vai ter batismo, a gente pensa que vai batizar 10 pessoas, quando chega lá bate 40, batiza 40, 50, tu batiza 40, 50 pessoas, daquelas 40, 50 pessoas, 10% fica na igreja. É verdade ou é mentira? Vem aquela multidão, não, estou junto, eu vou fazer, eu vou acontecer, vamos fazer um ágape, vamos fazer um encontro, vamos fazer um retiro, aquela emoção, aquela coisa toda, vamos fazer evangelização, um monte de gente, eu aceito Jesus, caminha, não. Começa um trabalho, começa uma igreja, começa um trabalho, um ponto de pregação, conta comigo, aquele monte de gente, o trabalho vai andando, daqui a pouco vai minguando um, vai minguando outro, vai minguando um, vai minguando outro, vai minguando um, vai minguando outro, é assim ou não é? Foi chamado uma grande quantidade, diga ao ouvido do povo, que os covardes que vão embora, é pessoas que largam Jesus, porque ficaram com febre, largam Jesus porque tiveram uma dor no quadril, tiveram uma dor nas costas, porque recebeu um diagnóstico, largam Jesus porque teve um problema no casamento, larga Jesus porque perdeu o carro, porque a ficha não aprovou, larga Jesus porque o irmão não olhou, porque o irmão não cumprimentou, larga Jesus porque o pastor trouxe uma palavra dura, por qualquer motivo, eles não enfrentam a batalha, não enfrentam a luta, mas eles param no caminho, e o Senhor está mostrando aqui que toda pessoa que é covarde, ela não batalha, e uma pessoa que não batalha, que não vai à batalha, ela nunca vai experimentar o que é vitória, ela não vai experimentar o que é vitória. Aquele que foge da luta, aquele que foge do problema, aquele que se acovarda, aquele que para no meio do caminho, aquele que não quer bater de frente com Satanás, que não quer bater de frente com o sistema, não, eu vou ficar aqui na minha, eu vou ficar quietinho, não vou falar nada, para não ter problema, para não ter dificuldade. Não, tu tem que confessar Jesus, está errado, eu sou cristão, eu sou servo do Senhor, isso não é para a igreja de Cristo, nós temos que ser lavados e remidos no sangue de Jesus, temos que ser santos, não é fazer a política da boa
politicamente correto, está errado, está errado, está certo, está certo. E a igreja hoje está no politicamente correto. O que é o politicamente correto, irmão? Aquilo que fere a palavra, aquilo que envergonha o nome do nosso Deus, aquilo que fez as igrejas virar um covil de salteadores, como tem hoje aí, que comercializam o nome do Senhor, que matam as ovelhas, que tiram a sua lã toda e deixam elas sem nada, e a gente vai ficar calado. Antigamente eu pregava e colocava nome. Isso não é igreja, aquilo não é pastor, aquilo é falso profeta, e mostrava os textos condenando. Aí começa, não pastor, não pode falar, não pode expor. Mas eles podem expor o nome do Senhor, eles podem envergonhar o nome do Senhor, eles podem ser igreja profanada, porque é por causa dessas igrejas profanadas que as pessoas não querem vir para a igreja, que você convida e fala, não querem não, porque todo pastor é ladrão. Eu não quero não, porque a igreja do lado da minha casa é uma bagunça. Eu não quero não, porque lá é uma barulheira, eu não consigo dormir. Eu não quero não, porque o meu irmão é pastor, porque minha irmã é pastora, e vive uma vida toda dissoluta, porque você calou a boca, porque você não falou nada, porque você está no politicamente correto. Então para as pessoas todas as igrejas não prestam, para as pessoas todos os crentes não prestam. Por quê? Porque está faltando testemunho e posicionamento. E muitas das vezes, irmãos, a própria igreja quer calar o profeta. Quando a gente vai para Tito vai falar, te deixei em Creta. Tito capítulo 1, verso 5, te deixei em Creta, para que pusessem em boas ordens as coisas de Deus, e para que levantassem presbíteros, casados, íntegros, retos, marido de uma mulher, que sejam poderosos na sã doutrina, pronto a ensinar, a exortar e calar os contradigentes. Porque existe muito enganadores, versículo 2, existe muito enganadores, vãos, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. A esses convém tapar a boca. Ele está mandando tapar a boca desses homens quem? Os presbíteros que ele levantou, cheio da palavra e de unção. Eles foram levantados cheios da palavra e de unção, porque tinha homens enganando casas inteiras, enganando pessoas inteiras, levando um rebanho enorme para o inferno. E o Senhor fala, eu estou preparando vocês da palavra, para vocês calar esses salteadores, para vocês calar esses falsos profetas. E o que a igreja faz? Se acovarda. É o politicamente correto. Não importa, o que importa é caminhar com Jesus. O que importa é falar de Jesus. Não importa se tem escola de samba, o que importa é que a escola de samba está falando de Jesus. Não importa que tem o funk, importante que o funk está falando de Jesus, que o pagode está falando de Jesus. Não importa que está fazendo a dança é de Jesus. Não importa que fez uma tatuagem, tatuou Jesus. Não importa. Então hoje pode tudo. Está podendo tudo dentro da igreja, sim ou não? Só não está podendo ter cura, cadê as curas? Só não está podendo ter libertação, cadê a libertação? Só não está podendo ter a experiência com Deus. Porque não vem dizer para mim que experiência com Deus é pular igual um macaco dentro da igreja, porque não é não. Experiência com Deus é te fazer as obras do diabo. Experiência com Deus é tu orar e sentir Deus. Experiência com Deus é você ler a palavra e chegar ao que está ali na letra. Experiência com Deus é a morte, ficar diante de você, o Senhor jogá-la por terra, porque fala, ele é meu, ela é minha. Experiência com Deus é falar com você, eu vou te matar, eu vou te calar. E o Senhor fala, não vão te matar, nem vão te calar, porque quem te levantou foi eu, quem te ungiu foi eu. Então aquela multidão, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. E Gideão saiu todo bobo, porque o homem, ele tem a facilidade de olhar o exterior. Esse irmão aí, essa irmã aí, ó, é pau para toda obra, esse aí está comigo, então olha ela aí, olha, está todo mundo aqui, vamos junto. E muitas das vezes, a maioria que está ali, tem o intuito de aparecer e de ganhar um mérito para si. E quando o Senhor, que sonda as mentes e os corações, Ele olha para os corações, Ele está dizendo assim, mande os covardes embora. Mas você pensa que é covarde no sentido de não lutar? Será que a palavra está falando covarde no sentido de não lutar? Não, não é isso não, irmão. Não é isso que a palavra está falando, sabe por quê? Porque Gideão foi lá na cidade, fala assim, nós vamos sair à batalha e vamos lutar contra os midianitas. Quem vai à batalha? O pessoal levantou, eu vou, foi 32 mil homens. Você acha que esses 32 mil homens levantaram a mão para ir para uma guerra, eles eram covardes? Se eram covardes, por que levantaram a mão? A Bíblia diz que eles saíram de madrugada, cedinho. Se era covarde, por que levantaram de madrugada para ir?
Hein, irmãos? Será que essa covardia que Deus está falando? Será que é uma covardia de homem frouxo? Será que é uma covardia de homem que não ia pegar a espada? Não, eles foram com a espada, eles foram prontos para lutar. Qual é a covardia que o Senhor está falando? A covardia deles ir para uma batalha para pegar um mérito para eles que era do Senhor. O mérito do Senhor. É covardia o que você está fazendo. Não foi você que fez isso. O mérito não é teu. É desse sentido. Eles estão indo lá, não estão preocupados em livrar o povo. Eles estão indo lá porque o Senhor falou que ia dar força para vencer a batalha. E quando vencer a batalha não vão glorificar o Senhor, eles vão glorificar eles mesmos. Quantas pessoas trabalham dentro da casa do Senhor para dizer: foi eu que fiz, é eu que estou à frente, eu fiz melhor, porque Beltrano não faz, Ciclano não faz, eu faço melhor. Não era para estar, ele não era para estar, era eu que tinha que fazer. Eu canto melhor, eu toco melhor, eu prego melhor, eu cozinho melhor, eu organizo melhor, para receber aquele elogio. Irmão, olha, está muito bom, irmã, ficou bom o mural, olha, ficou bom, olha a festa que você organizou, está uma coisa, ó, meu irmão, olha o que você fez aí, olha a tua organização, está tremendo. Massagear o ego, que é o que o diabo quer. Então, quando o Senhor ouviu esse tipo de covardia, porque trabalha 10, 15 irmãos, mas aquele que organizou, fala: o que você achou? Gostou? Eu tive essa ideia, eu fiz uma covardia. E o Senhor fala: esse tipo de pessoa eu não quero não. Manda eles para embora para casa. Sabe por quê? Para que o mérito não seja para eles, para que eles não digam que foi livrado pela mão deles. Eu não quero que eles digam que foi livrado pela mão deles. Manda embora. Ficou com 10 mil, o Senhor ainda tem muito. Ainda tem gente aí que manuseia a palavra de qualquer maneira. Ainda tem gente aí que não entende a seriedade dela. Tem gente aí que não são vigilantes. Manda beber água, aquele que vier na mão, ó, lamber igual o cão, ó, lambeu, mas está, ó. Já viu um cachorro comendo, um cachorro bebendo água, cachorro de rua? Está comendo, chega perto dele, ele faz assim, faz o quê? Ele já, ó, pula fora, está atento. Aquele que levar na mão, atento ali, ó, esse aí tu separa. Aqueles que dobrar o joelho na água, dobrou o joelho, caiu, tomou banho, se largou, manuseou a palavra de qualquer maneira, brincou com ela, não entendeu que ela é para matar a tua sede, ela não é para tu brincar, ela não é para tu se divertir, ela é para saciar a tua sede. E ela também é instrumento de batalha. Pega esses 300 e vai para a batalha. Irmãos, pega 30 mil, esquece 32, bota 30 mil. E ficou 300, quantos por cento? 1%. 1% do povo que foi chamado, presta atenção, 1% do povo: sou homem de Deus, sou mulher de Deus, vou fazer, vou para a batalha, vou acontecer. 1%. O Senhor escolheu 99%. O Senhor mandou embora. Mandou embora, sim ou não? 1% não, 10%. Não é 10%? Não, 1%. 300, 1%. 1%. 10% seria 3 mil. 1%. Entenda bem, um monte de pessoas dizendo: eu sou servo, eu sou guerreiro, eu vou na batalha, Deus está comigo, o Senhor me separou. Mas na hora H, naquele momento, no momento da batalha final, no momento de receber a vitória, no momento de ver o sobrenatural de Deus, porque eles não venceram a batalha com a força do braço, eles venceram pelo sobrenatural de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, em Apocalipse, que a vitória da igreja se dará não por espada, mas eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Aleluia! Eles venceram pelo sangue do Cordeiro, eles foram lavados, purificaram e não largaram a palavra, aleluia! Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, aleluia! Eles não precisaram guerrear com espada, matar, mas o Senhor deu estratégia. Acende as tochas, vai de noite, põe tocha aqui, põe tocha lá, põe tudo, faz tudo, e depois eles começam a gritar e fazer barulho. Quando os meditas acordaram e viram fogo para tudo que é lado, acharam que eles estavam, sabe o quê? Cercados. E era escuro, as tochas estavam apagadas, encostavam um no outro, é inimigo, e mataram uns aos outros. Escuta o que eu vou falar para você. Acorda, que um demônio chamado Ramã preparou para enforcar a igreja. O Senhor enforcará nessa própria corda. Todo o sistema religioso,
todo o sistema governamental que está se levantando contra a igreja de Cristo, o Senhor os despedaçará como um assopro, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, e está chegando o dia da vingança do nosso Deus sobre esta terra. Então eu sei que o que eu preciso para estar de pé nessa batalha final é saber manusear a espada do Senhor, é me alimentar da água que é a palavra e saber manusear ela, porque quem me dará vitória nesta batalha final é o Senhor. Quem me dará vitória sobre a pandemia, quem me dará vitória sobre as leis, quem me dará vitória sobre os demônios que desceu na terra com fúria é o Senhor. Mas Ele me quer ali, Ele quer você ali, Ele quer a gente de pé, Ele quer a gente orando, Ele quer a gente batalhando, Ele quer a gente na posição. Porque quem não confessa Cristo para não arrumar problema é covarde. Quem não carrega uma Bíblia por vergonha é covarde. Quem não se veste diferente para não ser posto de lado é covarde. Quem deixa de viver a verdade, um evangelho sério, de renúncia, de oração, de consagração é covarde. Mas aqueles que confessam a Cristo com a sua boca, com o seu coração, com as suas atitudes, aleluia, com o seu comportamento, louvado seja o nome do Senhor, esse não é covarde. Esse não é covarde. Na tua prancha aí, tem um Cristo Redentor aí, não pode, senão tu não participa da Olimpíada. Aí eu pinto. Escarnece o nome do Senhor na ceia. Ninguém pode falar de nada. A menininha foi ler jovem, novinha. Foi ali, eu não posso falar não, mas eu falo com libras. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Mas pode perder a medalha, pode ser expulsa da Olimpíada, não do reino. Muitos adultos ali se acovardaram, mas uma jovenzinha, ela falou perante o mundo todo: Jesus Cristo é o caminho. Uma jovenzinha, uma adolescente, tem um monte de crente naquela Olimpíada, que se fosse naquela Olimpíada ela competir e visse aquela profanação, já era para voltar. De repente ela não voltou porque ela não tem o discernimento, é uma adolescente, mas ela foi lá e fez o que ninguém fez. Ela disse: Jesus Cristo é o Senhor. É esse tipo de pessoa que Deus quer, que não está preocupado que vai perder o carro, que vai perder a casa, que vai perder a medalha, que vai perder o prestígio. Não, eu não posso perder a minha salvação, eu não posso perder o Espírito Santo de Deus, lamaço, menecácia, na minha vida, aleluia. Eu não posso perder a aprovação de Deus. É isso que eu não posso perder. E as pessoas estão preocupadas que vai perder o emprego, elas estão preocupadas que vai perder a roupa, estão preocupadas que vai perder o amigo, que vai perder a amiga, que vai perder o colega. Eu tenho um amigo, é Jesus. Quando eu tinha dinheiro, eu alugava 2 casas em Angra dos Reis, alto e baixo. Cadê a Mauri? Tu foi uma vez e bota carro para todo mundo. Não tem carro para todo mundo, bota aqui, eu tenho 3, 4 carros, abastece o carro, vai todo mundo, todo mundo é amigo, todo mundo é colega. Todo mundo é colega, todo mundo é amigo, é irmãozão. Me empresta isso, me empresta aquilo, vamos ali, vamos lá, irmãozão. Quando tu vai lá para a sarjeta, que tu vai lá que precisa de um ombro amigo, não tem ninguém do teu lado, mas quem está lá é Jesus. E eu passei por isso. Eu passei no momento que não tinha ninguém. Aí depois de um tempão, um lá se arrependeu e ligou para mim: meu irmão, como você está? Eu falei: estou igual o hino do Sérgio Lopes. Ele: qual hino? Eu falei: um amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. Ele: porque foi a verdade. Então teu amigo é Jesus. Vai para o leito, você vai ver quem é teu amigo. Fica sem nada na tua casa, tu vai ver quem é teu amigo. Fica, é Jesus. É esse que a gente pouco agrada. Irmãos, eu tenho que pregar o que Jesus me mandou. Eu tenho que mostrar para o povo que tem um inferno. Eu tenho que mostrar que tem um abismo. Eu tenho que pegar a igreja. Deus está me dando a autoridade de pegar a igreja e chegar e mostrar para ela lá o abismo. Está vendo? Mas o nosso local é aqui. É aqui com Cristo. Porque Jesus está voltando. Saíram de madrugada, levaram a espada, levaram o escudo, levaram suas armaduras,
Aqueles homens saíram de casa para guerrear, aqueles homens saíram de casa para a batalha, mas quando o negócio pega mesmo, quando o negócio fica estreito, eu sou crente, Senhor, eu jamais vou te largar, Jesus, eu não te largo por nada, eu não te troco por nada, eu amo a tua palavra, Senhor, eu nunca vou sair do teu caminho, é mesmo? Quantos tropeçou isso? Quantas vezes recuou? Manda os covardes que vão embora, porque no reino de Deus não vai entrar covarde. Só quem vai para a batalha, irmão, é valente. É difícil, é árduo, mas eu sei que o general de batalha está comigo. Essa prova vai ser difícil, mas Deus não permite uma prova que eu não consigo suportar. Suportarei porque Ele está comigo. Meu irmão, essa doença que se levantou é para a morte para quem não tem a vida. Nós temos a vida, o Senhor vai curar. Ah, mas há um desemprego muito grande aqui, está quase virando uma Venezuela, daqui a pouco não tem emprego no mundo, mas Jesus falou, porque não sou do mundo, vocês também não são, não tem para o mundo, para nós vai ter, para nós vai ter. Essa doença não tem cura, não tem para quem não tem o sacrifício da cruz, porque para quem tem o sacrifício da cruz, essa enfermidade que o médico diz que não tem cura, Jesus levou sobre si. Se Ele levou sobre si, pastor, por que vem sobre mim? Vem sobre mim para todo mundo ver que Ele levou, porque Ele vai lá e te cura, Ele vai lá e te liberta, Ele vai lá e te restaura. Esses homens saíram, vamos em nome do Senhor, vamos vencer a batalha. No final não foram. Quantos estão saindo de casa para vir para a igreja no nome do Senhor? Quantos estão saindo pelas ruas no nome do Senhor? E naquele grande dia, Mateus 7, o Senhor vai dizer para mim, olha, vai dizer assim para mim, não. O Senhor vai dizer, para trás de mim, nunca. Irmão, são pronúncias que me gela, da careca, agora eu posso dizer, da careca até, eu falei careca, eu até rio, como se eu tivesse cabelo, tá? Da careca ao pé, mas me gela, porque antes de falar, para trás de mim, eu nunca vos conheci, fala assim, naquele dia, muitos me dirão, Senhor, em teu nome curei, em teu nome profetizei, em teu nome falei línguas, em teu nome expulsei demônios. E Ele vai dizer abertamente, para trás de mim, nunca te conheci. Irmão, para expulsar demônio, tinha que estar dentro da igreja, tinha que estar dando glória a Deus, tinha que ter um título, tinha que estar carregando uma Bíblia, amém? Para curar o enfermo em nome de Jesus, tinha que estar na igreja, tinha que estar dando glória a Deus, tinha que estar dando aleluia. Para profetizar, tinha que estar dentro da igreja, tinha que estar dando glória a Deus, tinha que estar dando aleluia, tinha que ter um diploma de batismo, tinha que ter um cargo dentro da igreja, sim ou não? E como o Senhor fala que não conheço, Ele está dizendo, desde o momento que você entrou na igreja, desde o momento que você se batizou, desde o momento que tu virou pregador, desde o momento que tu fez visita, desde o momento que tu fez tudo isso, eu nunca te vi como servo. Porque o Senhor não está falando assim, olha, por um instante eu deixei de conhecer. Não, Ele falou nunca. Não teve um momento da sua vida que eu te conheci como servo. Não tem um momento da tua vida que eu te conheci como serva. Não é isso que Ele está dizendo? Para trás de mim nunca? Para trás de mim nunca? Agora tu imagina, eu sou doido para sair do Rio de Janeiro, não saio porque tem a obra do Senhor aqui, Ele me quer aqui, amém? Então se Ele me quer aqui, aqui, a gente faz visita o tempo todo, engole rinoceronte, está aqui, está ali, uma vida de doido, está aqui, está ali, faz, acontece, tal, chega naquele grande dia, estou indo, aquela coisa toda, o grande trono branco, eu vou entrar, Senhor, porque eu fiz, que eu aconteci, nem aquela coisa toda. Ele vai falar, quem é você? E quem sou eu? Sou o Elvis, aquele que abriu a igreja lá em Vaz Lobo depois, aquele que o Senhor não deixou se mudar, aquele pai da Sara. Bate com esse não, para trás de mim. Não, mas peraí, para trás, peraí, arranca ele daqui, joga ele lá no buraco. Já pensou, irmão? Tu pensa nisso? Eu penso, você pensa? Tu para em casa para pensar? Quando tem uma inveja tomando conta do teu coração, quer vencer essa inveja? Pensa nisso. Quando estiver falando mal pelos corredores, para de falar mal um instantinho, pensa nisso. Quando estiver cobiçando o que não é teu, para um pouquinho e pensa nisso. Quando o cansaço, o diabo te vencer por algum motivo, de você não ler a Bíblia durante o dia, e você vê que vai acabar o dia e tu não leu a Bíblia, pensa nisso. Que tu não orar, pensa nisso. Quando o mundo te oferecer alguma oferta para te afastar, pensa nisso. Pensa que naquele grande dia, Ele vai olhar para você
você olho no olho, e olha, querido, que para chegar lá, no grande trono branco, esse olho aqui vai ficar bom. Então não vai olhar para um não, ele vai olhar para os dois. Então quando a palavra fala de pessoas que foram poderosamente usadas, porque para expulsar um demônio tem que ser poderosamente usado, para profetizar, para curar enfermo, tem que ser poderosamente usado, e ele vai falar no olho daquela pessoa: eu nunca te conheci. O sentido de nunca conhecer, não é no sentido de conhecer aquela pessoa, mas assim, eu nunca te reconheci como um dos meus. Então isso me estremece. E o mesmo contexto de Gideão, da quantidade de pessoas que vieram intitulados servos do Senhor, pronto para guerrear e ter a vitória. Também nós olhamos o texto que Jesus fala: muitos são os, mas poucos. Muitos são os, mas poucos. Mas no texto que diz para trás de mim, nunca te conheci, ele vai falar assim, lá em Mateus 7, naquele grande dia, muitos virão até mim dizendo, abre aí Mateus 7, vamos ver se eu estou inventando. Meu irmão, essa é a verdade, ela tem que ser pregada, tem que mostrar que tem um abismo, que tem um inferno. Eu não quero ir para lá, irmãos. Eu tenho que pregar o que Jesus manda. Os moldes de igreja que as pessoas estão vivendo hoje não é a igreja bíblica. Podemos? Mateus 7, 21. Acho que todo mundo conhece, é universal isso. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos... Opa, só um instantinho. Qual é a única maneira, qual é a única maneira de eu fazer a vontade do Pai? Observando segundo a sua Escritura. Porque a Bíblia diz, fazei tudo conforme nela está escrito, e dela não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai. A Bíblia diz que eu não posso ter inveja, mas não é bem assim. Que eu não posso despertar sensualidade, mas não é bem assim. Que eu não posso me enfiar num jugo desigual, não é bem assim. Mas a Bíblia está dizendo que é assim sim. Então quando você não segue a Bíblia, você não está seguindo a vontade do Pai. E quem não segue a vontade do Pai, ele está dizendo que não vai entrar no reino. É as palavras de Jesus. E olha o que ele vai dizer, muitos são chamados, poucos, é muitos que são chamados, mas poucos que vão entrar, não é isso? Olha o que ele fala, muitos, 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Muitos, poucos são chamados, mas muitos, os escolhidos. É os muitos vão chegar naquele dia. Não fala assim, ó, poucos vão chegar naquele dia, não, muitos vão chegar naquele dia. É poucos que vão entrar para o céu. E o que eu quero despertar nesta noite, um ânimo da igreja, é a igreja fazer o exame pelas escrituras, o autoexame pelas escrituras. Procura analisar a tua vida, o teu pensamento, o teu comportamento, a tua forma de vida com as escrituras, para ver se você está enquadrado nos muitos ou nos poucos. Porque se você estiver enquadrado nos poucos, aleluia, tu vai ser salvo. E se você estiver enquadrado nos muitos, naquele momento você está condenado, mas Jesus ainda não voltou. Lembra o sonho? Ela estava lá, olha, o inferno está lá, o abismo está lá, mas voltava, porque ainda não é tempo, não morreu ainda, Jesus não voltou ainda, amém? Tem um inferno, tem uma condenação, ou seja, o teu posicionamento hoje te condena, mas eu não posso deixar você cair no abismo, porque tu não morreu e eu ainda não voltei. Olha que coisa maravilhosa, isso é o sonho. Isso é o sonho. Olha, o teu posicionamento hoje é a posição de ignorar a palavra, de ignorar o comando. Então se fosse hoje, tu tinha caído. Se fosse hoje, tu estava no inferno, por não ouvir. Olha, não vai, olha a beira. Se fosse hoje, tu estava no inferno, mas tu não morreu. E eu também não voltei. Então volta, dá tempo para você. Mas não brinca mais com o inferno, não brinca mais com o abismo, não fica mais na ponta, não fica no muro, tu pode cair. Não sou eu, irmãos, é a Bíblia. Esse muito está dizendo assim, ó, a maioria que está dando glória a Deus, a maioria que participa das atividades da igreja,
A maioria que prega, que expulsa demônio, a maioria está vivendo em iniquidade. E essa maioria dentro da igreja não vai ser salva. Porque a analogia da salvação está numa multidão de pessoas, aproximadamente quase 2 milhões de homens e mulheres judias, sem contar as outras nações. Uma quantidade enorme de pessoas, das que saíram do Egito, não no que nasceram no meio do... as que saíram, só entrou Josué e Caleb, 2 pessoas. Dos 32 mil homens que o Senhor escolheu, que Gideão chamou, o Senhor escolheu 300, 1%. E aqui ele fala que muitos são chamados, abre igreja em tudo que é lugar, mas poucos são os escolhidos. Então, se hoje, nessa pequena análise da palavra, você está se achando dentre os muitos que estão se enganando, que estão a caminho do abismo, e você fala, a partir de hoje, eu não quero mais fazer parte dos muitos, mas eu quero fazer parte dos poucos. O que eu preciso fazer? Primeira coisa que você precisa fazer, você precisa entender, é a palavra do Senhor, que diz para mim e para você, que nós temos que aprender a remir os... Olha o grilinho. Temos que aprender a remir o que para falar alto? Remir o tempo. O que é remir o tempo? Vocês têm que aprender a administrar o tempo de vocês. Primeiro entender o tempo e administrar o tempo, de maneira que vocês sejam edificados. Amém? Irmãos, sem fazer muito esforço, qual o tempo que a gente vive hoje? Qual o tempo que a gente vive hoje? Do fim, irmãos. Se você vive o tempo do fim, você tem que aprender a remir ele, você tem que aprender a administrar ele. Administrar em prol de quê? Da tua salvação, em prol do reino. E se você entendeu esta palavra, e você quer fazer parte dos poucos, há uma postura a se adotar, há uma postura que aqueles que querem ser salvos, não é uma recomendação, para aquele que quer ser salvo, é uma obrigação, seguir esta recomendação, que Paulo nos mostra em Romanos capítulo 13, abra por favor, que aqui, na verdade, que é a mensagem, eu quis fazer a base em Gideão, no muitos são chamados, poucos escolhidos, e trazer aqui, para Romanos capítulo 13, quando você abrir Romanos 13, deixa aberto e diga amém. Tem alguém que não abriu, diga misericórdia. Agora deixa aí, em Romanos 13, deixa aberto e olha aqui para mim. A palavra do Senhor vai dizer, lá em Mateus 25, uma parábola. Qual parábola que é? Das 10 virgens. E ele vai dizer que 5 delas eram prudentes e 5 eram nércia. Essas 10 virgens, dividido em 2, ele está mostrando em quê? Ele está mostrando o quê? A igreja fiel e a igreja infiel. A fiel que tem o azeite, ela entra, amém? Ela entra, mas a infiel não entra, e ela ainda bate na porta, a porta abre? Não, uma vez que fechou já era. Mas essas igrejas, fiel e infiel, porque era 10, 5 e 5, a fiel e infiel, todas tiveram uma coisa em comum. O que aconteceu em comum com as 10? Tosquenejaram e dormiram. E houve um grito, lá vem o noivo, amém? E elas acordaram tanto as prudentes, quanto acordaram as nércias. E as nércias, elas queriam o azeite da prudente, mas a prudente falou, se eu der para você, faltará a nós. Fala, pastor, por que as prudentes não deu o azeite para ela? Fala para mim. Porque a salvação é pessoal, individual e intransferível. Eu não posso salvar você, eu posso te mostrar o caminho da salvação. Eu não tenho como salvar você, eu tenho que mostrar o caminho da salvação.
E o Senhor está dizendo que para você ter a salvação, para mim ter a salvação, temos que ter esse último avivamento, nós temos que ter essa última unção, nós temos que ter esse azeite. Mas 5 se preocuparam em buscar o azeite, então significa que as outras 5 que não buscaram o azeite, elas tiveram tempo a buscar, sim ou não? Tiveram. Foi avisada para elas pegar o azeite? Foi. Foi avisada para pegar a lâmpada? Foi. Foi avisada para se preparar? Foi. Sim ou não? Mas tardando o noivo, tardando na visão delas, as 10 tosquenejaram e dormiram. Então tem aquelas que dormiram, mas com azeite, com unção, e tem as que dormiram sem azeite e sem unção. A gente está falando, sabe o que? É tempo de consagrar, é tempo de orar, é tempo de se posicionar, é tempo de largar o mundo, é tempo de se posicionar com Deus, voltar a tua vida para Cristo. Que nada, Jesus não vai voltar agora não, está demorando. Isso aí fala da volta de Jesus a 30, 40, 50, 100, 200, aqui não vai voltar não, e não está preocupado em se preparar, não está preocupado em encher a tua botija, não está preparado em preparar a tua lâmpada, em preparar as tuas vestes, aleluia, não está preparado, não é o tempo. Aí na hora vai correr, vai querer salvação, vai querer bater na porta da arca, igual fizeram com Noé, mas o Senhor vai ser lá para o lado de fora e não vai entrar, porque a Bíblia me dá para discernir o tempo. Olha, o tempo será quando acontecer isso, isso, isso e isso, e está acontecendo isso, isso e isso, estão dizendo que não é o tempo, estão dizendo que não tem que fazer nada, estão dizendo que o evangelho é oba-oba. Não é, irmão, Jesus está voltando. Estamos vivendo um momento tribulacional na terra, tu não percebeu? Isso é muito sério, e eu tenho a responsabilidade de passar isso. Mas houve um grito, amém? E elas acordaram. Se elas não tivessem acordado, elas perdiam a hora em que o noivo ia passar. E olha o texto que a gente vai ler agora, 13, verso 11. E isto digo, conhecendo que é já hora de despertarmos do sono. Paulo está falando de quê? Paulo está falando de quê? Está falando da parábola das virgens. Ele está falando da parábola das 10 virgens. Ele está falando uma coisa muito clara. Então digo, conhecendo o tempo. Que tempo? Que tempo? Tempo do fim, tempo de despertar, tempo de posicionar. Então Paulo está dizendo aqui, presta bem atenção, e isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando lamanto e daquela súbia aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Deus vive poderoso. Isto digo na braça menecácia, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A salvação está perto, ela está agora. E se está dormindo para o tempo que estamos vivendo, não tivesse problema nenhum, ia ser salvo. Paulo não falava para despertar do sono. Se Paulo está falando para despertar do sono, é porque o cordeiro vai passar, e aquele que estiver dormindo vai ficar. Então o contexto de Paulo é salvação, porque ele fala, a salvação está mais perto de nós agora, do que quando levantamos a mão, do que quando nos convertemos. Então Paulo está dizendo que aqueles que se converteram, eu vou ler de novo para você não ter dúvida, e isto digo conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. O contexto é salvação, sim ou não? Se está mais perto agora, está falando o quê? Da vinda de Cristo. Ele fala de hora, está na hora. E se Paulo está falando daqueles que aceitaram Jesus, daqueles que levantaram a mão para a fé, e Paulo está mandando esses dormir, esses que estão dormindo acordar, Paulo está dizendo que eu e você estamos dormindo. Quem recebeu a fé aqui, levante a mão. Ele está pregando para quem recebeu a fé, é ou não é? Ele está pregando para quem recebeu a fé. E isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono.
Ele se coloca, se despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé, de que quando aceitamos Jesus. Então, quem que Paulo está querendo acordar? Ele está querendo acordar os candomblecistas? Ele está querendo acordar os umbandistas? Os kardecistas? Os Sechunuê? Os mormons? Testemunha de Jeová? Os católicos? Os ateus? Os muçulmanos? Paulo quer acordar quem? A igreja. Se a palavra está dizendo, ele está falando de última hora, ele está falando da hora da vinda do Senhor, e aqui Paulo está dizendo que a igreja está dormindo. Na parábola das 10 virgens diz que a igreja está dormindo, no vale do Açucego diz que ela está sepultada, mas que o Senhor levantará do sepulcro e soprará nela o Espírito. A igreja que hoje está morta, o Senhor levantará e soprará nela esse Espírito. Eu quero esse Espírito, eu quero ele na minha vida. Eu quero, porque sem esse avivamento eu não vou ver Jesus. E olha o que ele vai falar mais da igreja, dos que aceitaram a fé, dos que aceitaram Jesus. Versículo 12: a noite é passada e o dia é chegado. Traduz: noite, trevas; dia, luz. A noite é passada, as trevas já está passando, já vem a luz. As trevas desse mundo, o mundo já está passando, a noite já está passando, já vem o dia. Acorda, porque já vem o dia. Vai raiar a glória de Cristo, aleluia. Vai raiar, aleluia. A noite é passada, o dia é chegado. Olha o que ele vai falar para a igreja: rejeitemos, pois, as obras das trevas e vestimos-nos das armas da luz. Até aquele momento, a igreja é considerada uma igreja que está dormindo, que está apagada, porque ela está revestida. Presta atenção, vistamo-nos das armas da luz. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e vistamos das armas da luz. Ele está dizendo que essa igreja não está vestida com as armas da luz. Essa igreja, ela está vestida com as armas das trevas. Ele está falando de uma igreja que está dormindo, mas que receberam a fé, que receberam Jesus, mas que ainda está se vestindo de trevas, ainda fala como o mundo, ainda se veste como o mundo, ainda vê o que o mundo vê, ainda se alegra com aquilo que é do mundo, com as amizades do mundo. São igrejas, são vidas que estão, sabe o que? Num julgo desigual, que estão misturando o santo com o profano. E ele está dizendo: acorda, porque a noite já está passando, vem o dia. Ou seja, o período das trevas nesse mundo já está acabando, a luz está chegando, Jesus está voltando. Quer acordar? Eu quero. O que eu tenho que fazer? Rejeita, pois, as obras das trevas. Tira do teu celular, tira da tua televisão, tira do teu armário, tira do teu pensamento, sai dessa roda de amizade. Bem-aventurado que não anda segundo o conselho do ímpio, não se assenta à roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, mas antes do seu prazer na lei do Senhor. Vistamos-nos das armaduras da luz, o escudo, a espada, calçar os pés na preparação do evangelho, amém? A couraça da justiça, aleluia, o capacete da salvação. Se revista do Senhor, se revista da oração, da santificação, da busca, aleluia. Vistamos-nos das armaduras da luz. 13, andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, não em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Ande honestamente. Tira o gato da tua luz, tira o gato da tua água, tira o gato da internet, paga quem você deve. Eu peguei no cartão do irmão, o irmão vem atrás de você, tu não atende mais, não vai, não procura, tu está devendo. Ah, mas já passou 5 anos que eu peguei no cartão dele, já caducou para o sistema, para Deus não caducou não. Para Deus não caducou. Porque aquela pessoa confiou em você, aquela pessoa te ajudou, te estendeu a mão, comprou no nome dela e depois você sumiu. Anda honestamente, não dê paz do Senhor rindo para os outros e mete o pau dele no corredor, não. Anda honestamente, seja sincero, seja honesto.
Não diz que ama aquela pessoa, abraçando, eu te amo, irmão, e vai dizer para outro, eu não suporto esse irmão, eu não suporto essa irmã, ele é falso, ela é falsa. Se ele é falso, se ela é falsa, vai dar conta a Deus. Mas a tua boca não vai dizer para ninguém que ela é falsa e que ele é falso. A tua boca não vai semear contenda. Você não vai ser boca de Satanás, tu vai ser boca de Deus. Senhor, eu estou falando para ti, não estou falando para ninguém, estou falando para ti. Aquela pessoa tem um espírito de falsidade, Senhor, mas ela tem um lado bom dela, então liberta ela, quebra essas cadeias, Senhor, porque o evangelho é para resgate, o evangelho é para salvar. Aquele irmão é mentiroso, Senhor, mas não estou falando para ninguém que ele é mentiroso, estou falando para ti, Senhor, para que o Senhor liberte ele, para que ele tenha um encontro, para que ela tenha um encontro. Seja honesto com o teu irmão, aperta a mão dele com verdade, abraça ele com verdade, ame ele com verdade. Seja honesto, seja sincero. É o que a palavra está falando por crente. Ele está falando para os da fé. Tu tem que rejeitar as obras da carne, das trevas. Tu tem que se vestir das armaduras de Deus. Tu tem que andar honestamente, como de dia. Para de ser glutão. Para de andar em bebedeiras. Para de andar em desonestidade. Não ande em dissoluções, nem contendas, nem inveja. Ninguém pode ter nada para comprar um carro, não pode comprar um tênis, não pode botar um vestido, a irmã não pode fazer o cabelo. É motivo de ofensa. Glória a Deus que tu fez o cabelo, meu irmão. Glória a Deus que tu cortou. Glória a Deus pela tua roupa. Glória a Deus pelo teu carro. Porque a Bíblia fala se alegrar com os que se alegram. Se o cristiano que trabalha conseguir comprar um caminhão, conseguiu comprar uma frota de caminhão, eu tenho que me alegrar com ele. Seja honesto. Ai, que bênção, comprou um carro novo, que bom, hein? Não sei para que isso, se mostrar para os outros. Não, se alegra com teu irmão. Temos que ser honestos. Ah, o irmão pregou ali, mas não sei o que lá, aleluia, glória a Deus, fala a Deus. Fala. Eu não concordei com a mensagem não, vem e fala para o irmão. Irmão, eu não concordei porque eu não entendi. Podemos conversar sobre a palavra? Seja honesto. Irmão, Deus está mandando pregar, eu não posso deixar de falar. Evangelho não é oba-oba. Em desonestidade, nem dissoluções, nem contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. E não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Não deis cuidado à carne, ou seja, não dá ibope para a tua carne, dá ibope para ela não. Tua carne está começando a gostar daquele programinha que não é legal, tua carne está começando a gostar daquele joguinho, a tua carne está começando a gostar daquela amizadezinha, não dê lugar a ela não, se posiciona, já sai dali logo. A palavra fala que temos que fugir da aparência do mal. Mas o mal não aparece de chifre, o mal não aparece de rabo, o mal não aparece de tridente, não, irmãos. O mal aparece em beleza e formosura. A palavra fala que a árvore que rebentou com a vida de Eva e de Adão, ela era boa à vista e gostosa ao paladar. É o mundo. O diabo mostrando a cara. E a igreja em concupiscência, a igreja em desonestidade, a igreja vivendo em invejas, em contenda, em divisões, em competição, que eu sou melhor, em nome de Jesus, irmãos. Eu não sou melhor do que você em nada. Você não é melhor do que eu em nada. A tua urina cheira mal, a tua fezes cheira mal, a minha também. Se eu cair morto ali, eu vou apodrecer, você também. O bicho que vai comer você também. Você sente dor, eu sinto dor. Você passa luta, eu passo luta. Somos iguais, irmãos. Eu não sou perfeito. Eu tenho um monte de defeito. Como você também não é perfeito, tem um monte de defeito. Deixa eu administrar os meus no Senhor. Administra os teus no Senhor. E vamos juntos, porque ninguém é perfeito, fazer a obra do Senhor, porque é fazer a obra do Senhor que o Senhor vai nos aperfeiçoar cada dia na presença dEle. Porque quanto mais obra fazer, mais Bíblia a gente vai ler, mais a gente vai orar. Quanto mais obras fazer, mais a gente vai entrar em casa de pessoas enfermas. Eu levei o irmão Fábio numa visita comigo, no irmão Gilberto, que está no mesmo quadro que ele. E o irmão Fábio começou a falar. Ele vai dar o testemunho dele no dia que ele quiser. Que quando ele ficou doente, ele começou a observar um monte de brechas.
que precisavam ser tapadas. E falando com o irmão Gilberto, e eu levei o Fábio para que o Fábio falasse, e eu estou ali quietinho ouvindo assim, ó. E o Fábio falando assim, porque eu achava que era assim, é desse jeito e tal, e eu só tomando para mim, ele fez a visita para o Gilberto, eu estava ali, mas ouvindo tudo. Eu falei, Senhor, está falando aqui das brechas que abriu para que Satanás entrasse, deixa eu ver se eu estou nessa brecha, que eu não quero isso. Eu comecei a ouvir a visita, então quando você vai numa visita, tu vê uma pessoa enferma, tu vê uma pessoa em necessidade, eu gosto de ir em visita, quando vai com aquele irmão que reclama de tudo, sabe, se chover reclama, se fizer sol reclama, né, ganha pouco reclama, ganha muito reclama, eu gosto de ir nessas, porque é isso, eu gosto de ir, sabe aonde? Naquele lugar que a gente chega na visita, e você não pode fazer a visita na hora, tu tem que interromper a visita, e tu tem que fazer, sabe o que? Tu tem que ir no mercado fazer uma compra, porque tu chega na visita, e a pessoa começa a chorar, 3 horas da tarde, fala assim, pastor, a gente não comeu nada ainda, aqui é a nossa geladeira, aqui é o nosso armário, aí antes de fazer isso, você tem que ir lá e comprar, aí quando você entra no carro e vai embora, a pessoa fala, meu Deus, aquela pessoa não tinha nada, pastor, se eu não tivesse vindo aqui, veio porque o Senhor mandou, mas é para você parar de reclamar, se é para você ver como é que a tua vida é boa, você comeu hoje, tomou café, almoçou, você jantou, tu tem roupa para vestir, essa pessoa não tinha nada, pessoas que põem um monte de dificuldade para fazer tudo, um monte de dificuldade, bota um monte de coisa na frente. A gente vai numa visita, que a pessoa não tem perna, não pode andar, está entrevada da coluna, mas está feliz, está doido para sair daí e fazer alguma coisa, eu quero sair daqui, eu quero ser útil, eu quero fazer alguma coisa, e a gente que pode fazer tudo, não faz nada, porque choveu, porque está muito calor, porque o mundo me ofereceu algo melhor, eu não vim cultuar porque o mundo me ofereceu algo melhor, eu não vim fazer a obra, a evangelização, porque o mundo me ofereceu algo melhor, porque a televisão me ofereceu algo melhor. Só que quando você está aqui, querido, não é porque você veio evangelizar, tu veio ver Cristo, não é porque tu veio cultuar, tu veio ver Cristo, não é porque você veio no dia da limpeza, tu veio ver Cristo, porque tudo que tu faz para o Senhor. Olha lá o versículo 8, presta atenção, lá em cima no 8, a ninguém devais coisa alguma, a não ser amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama uns aos outros, cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Isto digo conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Quem está falando aqui é o pregador da graça, Paulo. Quem está dando esse sacode não é o pastor Elvis, é Paulo. É o pregador da graça, é o pregador que as pessoas pegam os textos, distorce para que essas igrejas mentirosas, essas igrejas profanadas, essas igrejas de matar ovelhas, pega texto fora do contexto e usa como pretexto para enganar muitas pessoas, principalmente aqueles que acham que sabem tudo da vida, quando não sabem nada da vida ainda. É esse pregador que está descendo a madeira, mas ele está descendo a madeira com amor. É aquela pessoa que está no ponto de ônibus, que tu está esperando o ônibus, e ele ouviu você falar assim, o meu ônibus é o 342, um exemplo, e tu dormiu no ponto. E nisso que tu dormiu no ponto, vem o ônibus dessa pessoa, ele pega, e quando ele pega o ônibus, ele olha para trás, vem o ônibus dele, da pessoa que está dormindo. Porra, para aquela pessoa falou que ia pegar o 342, mas ela está dentro do ônibus, ele não tem nada, ele olha ali e tal, e quando ele pega, ele tem uma garrafa d'água, ele vai lá, mira e vup, na testa da pessoa, rapaz, tu me tacou a garrafa, tá maluco, não sei o que, e o meu ônibus, você está entendendo? Ele vai entrar no ônibus, puxa, o cara me arrebentou, o cara tocou a garrafa em mim, não sei o que lá, mas ele não entendeu que aquele homem tacou a garrafa para acordar e para ele não perder o ônibus. Então Paulo está atacando uma garrafa, mas não é de plástico, está atacando uma garrafa de vidro na nossa testa. Pum, acorda.
Está vindo o anjo da salvação aí. Irmão, eu não vou pastorear a igreja de oba-oba. Eu não vou pastorear a igreja de trenzinho para Jesus, de dancinha, de pula-pula, de skate, de prancha. Não vou. Não. Eu quero pastorear uma igreja que vai para o céu. Uma igreja que vai para o céu. Eu estava de joelho aqui hoje na madrugada, eu falava para o Senhor, eu falei: Senhor, eu não quero perder tempo enchendo um púlpito, enchendo uma igreja, fazendo uma visita para no final ir para o inferno. Eu não quero perder, eu quero ganhar tempo, e para ganhar tempo tem que ser na tua direção. A mensagem da cruz tem que ser pregada, e a mensagem da cruz é: Jesus Cristo está voltando, os sinais estão aí. E Paulo, ele não está nem condenando, presta atenção, o cara está sendo muito amigo, quem tem isso aqui com a paulada, mas está sendo muito legal. Paulo não está condenando você ter andado em mentira, eu ter andado em mentira, você ter andado em inveja, eu ter andado em inveja. Ele não está condenando eu ter andado em trevas, você ter andado, depois de ter aceitado a fé, depois de ter aceitado Jesus. O que ele está falando é: olha só, tu estava caminhando, se batizou, mas até aqui tu dava mole, até aqui tu tropeçava, até aqui tu cobiçava, até aqui você mentia, até aqui você tinha inveja, até aqui você não se vestia para o teu marido, se vestia para os outros, você não se vestia para a tua esposa, se vestia para os outros, até aqui tu não fazia para Jesus, tu fazia para se mostrar, até aqui tu era desonesto, até aqui tu era, mas eu não estou condenando isso, até aqui, mas a hora agora é de você rejeitar essas coisas. Olha o que ele está falando. Já fez, mas tu não morreu, Jesus ainda não voltou, então olha só, rejeita isso agora. A hora agora é de você despertar desse sono. Qual é o sono? É achar que não vai acontecer nada, é achar que você é salvo, que está tudo bem. Então olha só, acorda, deixa essas coisas para trás. Olha só, não mente mais, não seja mais desonesto, se reveste de Deus, se reveste do Senhor, aquela coisa de glória a Deus, aleluia, mas não lê Bíblia em casa, não ora, não santifica. Então, até aqui tu fez isso, agora deixa de fazer. Não é o que Paulo está falando? É o que ele está colocando. Mas isso aqui não é Paulo, isso é o Senhor usando Paulo. Eu sei que tu mentiu, eu sei que tu adulterou, eu sei que você se prostituiu, eu sei que você cobiçou, eu sei que está em fornicação, eu sei que tu tem inveja, eu sei que tu foi desonesto, eu sei de tudo isso. Mas a hora agora é de você acordar desse sono, de tu rejeitar essas coisas malignas, rejeita essas coisas das trevas. Isso é treva, rejeita, você tem que rejeitar. Tem que rejeitar hoje, rejeita essas coisas das trevas, rejeita e se reveste da luz. Ande honesto, não seja mais glutão, não seja mais mentiroso, não seja mais invejoso, porque a hora agora, o que Paulo está dizendo é: a hora agora não te permite ser mais mentiroso. Não permitia antes, mas até agora não aconteceu nada, mas daqui para frente, se tu continuar, vai acontecer. É isso que a palavra está falando. Então, aconteça o que acontecer, não mente mais. Não seja mais desonesto. Se afasta das obras das trevas e se revista das obras da luz. Tem culto, irmão? Está em casa de bobeira? Vai para o culto. Tem uma evangelização? Está em casa de bobeira? Tu vai pegar aquele celular, vai ver besteira. Tu vai ligar aquela televisão, vai ser besteira. Ah, mas é lá em Nova Iguaçu. Vai. Ah, o culto na casa do irmão é lá. Vai, irmão, vai. Vai. Ah, meu pai quando sai, minha mãe quando sai, né, eu fico com fraqueza, eu vou lá e faço. Pega uma Bíblia para ler, vai para a casa de um irmão junto, vai orar os dois. Procura algo para fazer. Senta, está em fraqueza, reúne os jovens. Vamos para a igreja orar de sábado, vamos passar o sábado lá adorando, vamos passar o sábado lá orando, vamos buscar as coisas que são do alto, vamos evangelizar. Irmão, se mergulhe nas coisas do Senhor. Mergulhe nas coisas de Deus. Porque está na hora. E se tem alguém que conhece a minha hora e o meu dia, que conhece a sua hora e o seu dia, esse alguém é Jesus. Ele sabe o momento que eu e você vamos partir dessa terra. Ele sabe cada segundo que eu e você ainda temos. Cada segundo que eu e você temos. Os 1440 e poucos segundos que tem numa hora, o Senhor sabe quantos nós vamos ter ainda. E nós podemos morrer hoje. Você pode morrer hoje. Eu posso morrer hoje.
Eu posso morrer amanhã. Não é o Salmos que fala que o nosso tempo está na mão do Senhor? Salmos, nosso tempo está na mão do Senhor. Salmos. Vou terminar agora, irmãos. Salmos 31. Nosso tempo está na mão do Senhor. 31, 15. Os meus tempos estão em tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. O meu tempo, o teu tempo está na mão do Senhor. Você não sabe quando ele vai terminar, só o Senhor que sabe. É só Jesus que sabe. E o teu tempo pode findar hoje. Então acorda, desperta. Tu veio da onde hoje, Amaury? Veio da onde hoje, Amaury? Teté, você pode ficar de pé, por favor? Você falou que só esse ano foi em quanto sepultamento? Não, você falou que morreu com mais de 50 pessoas. Mais de 50, pode sentar. Só esse ano. Mais de 50 só esse ano. Mas é tranquilo, tu não morre, né? Eu não morro, então tá tranquilo, não tá? A gente não morre, né? A gente aqui não morre, né? Jovens não morrem, os adultos não morrem, ninguém que morre, né? Então não tem que se preocupar com isso não. Ninguém morre. Ou morre? Quem é que morre, levante a mão. Se estivesse no meio desses 50. Se o sepultamento que a Amaury fosse hoje não foi desse colega dele, fosse o meu, fosse o seu, aonde nós estaríamos? Então Paulo está dizendo que a hora agora é de acordar. De acordar desse sono que nós estamos. Porque se passar essa carruagem do avivamento que a gente não vê, já era. Com certeza não é a palavra que eu queria ouvir, que você queria ouvir, mas eu não tenho dúvidas que é a palavra que nós precisamos ouvir. E que o Senhor possa nos abençoar por esta palavra e que ela não possa voltar vazia, venha cumprir o que lhe apraz. Amém, irmãos? Já vou chamar o pastor Jorge para orar, fazer a oração final, que eu já passei 5 minutos. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Já terça-feira que vem